Bem-vindo ao canal de Estudante do Áudio. O meu nome é Jorge Esteves, produtor musical, estudante de áudio há 35 anos, e a finalidade desse canal é compartilhar a experiência que eu tive e tenho com áudio. E o que veremos no módulo de hoje é uma técnica muito usada na mixagem pela maioria dos editores de áudio. E é graças a essa técnica que passamos horas editando áudio. É em razão dessa técnica que a sua masterização e mixagem termina em uma sonoridade ruim e abafada. É graças a essa técnica que, apesar de autodestrutiva, ela continua reinando no nosso meio, causando todos esses problemas. Então se prepare, vai fazer um lanche e volte preparado para juntos nos livrarmos desse terrível engano. Mas antes de iniciar o estudo, eu peço a você que deixe o seu like, caso você ache que eu mereça, ou se esse estudo lhe for útil, pois esta é a minha melhor recompensa e demonstra que eu estou no caminho certo dos estudos aqui no canal. E agradeço a você pela sua compreensão e paciência por essa deficiência que eu tenho na fala. A toda a família do áudio, meu muito obrigado pelo apoio. E se você é novo aqui no canal, se inscreva e faça parte dessa maravilhosa família. E não perca os estudos postados todas as terças e sexta-feira, acionando esse sininho logo abaixo. Como sabemos, dentro dos processos da mixagem, começamos pela limpeza do áudio. Ali é onde nós começamos por tirar todos aqueles ruídos indesejáveis ao áudio e terminando esse processo dessa redução, dessa retirada desses ruídos indesejáveis, começamos pela equalização corretiva, que tem como a finalidade conseguir obter uma melhor sonoridade possível. E é nesse ponto que entra o nosso vilão com o processo da equalização aditiva e subtrativa e prossegue por todos os outros processos, como nós veremos. E para uma melhor didática, vamos para uma DAW, que não vai importar o nome, porque todos os conceitos que eu vou expor aqui têm a mesma eficácia, seja a DAW usada. Então, como eu disse anteriormente, como sabemos, após o processo de limpeza, a primeira ferramenta a ser usada é o equalizador. E cada um escolhe aquele equalizador que lhe caiba melhor, que você está mais familiarizado com ele. E dentro do projeto nós vamos colocando peça por peça o equalizador com fim, obter essa melhor sonoridade, já que até aqui não há nenhuma novidade. Mas antes de eu continuar no tema, eu quero fazer uma pergunta óbvia. Como se denomina esse conjunto de edições que nós fazemos, para melhorar a sonoridade final do áudio? Logicamente que é a mixagem. E como sabemos, a raiz da palavra mixagem é o que? É mix. E se procurarmos o significado da palavra mix, encontraremos como resposta é o que? É uma mistura, é uma mescla. Então, dentro de um projeto, nós temos aqui vários instrumentos, seja de vocais ou instrumento mesmo. E eles serão executados tudo ao mesmo tempo. Como podemos ver aqui, eu vou tocar um pedaço aqui, vou botar do início. Então, eles estão aqui, estão sendo, se áudio aqui não está editado, eles estão sendo aqui executado tudo ao mesmo tempo. Então, isso é uma mix. Então, o que eu quero chegar à conclusão mais óbvia, que nós já estamos cansados de saber, que o fato desses instrumentos serem tocados ao mesmo tempo resulta numa mistura sonora entre as peças que estão sendo executadas ali no momento. O que levou a ter como padrão denominar mix esse agrupamento de som, de instrumento mais vocais e etc. E nesse ponto eu vou passar para um desenho, para uma melhor didática naquilo que eu quero expor. E como eu disse, cada som é produzido dentro de uma área de frequência, isso que é a identidade daquele som. Então, por exemplo, dentro de uma mix nós temos um violão, temos aqui um vocal, vamos dizer que nós temos aqui da bateria o bumbo, e aqui embaixo nós temos um contrabaixo. Então, cada um aqui, o violão, ele vai ter as frequencinhas dele aqui no meio ele vai aumentar, que é assim que é a frequência do violão e tal. O vocal a mesma coisa, ele vem aqui ele aumenta um pouquinho e tal. Trabalha nessa banda de frequência. O bumbo, como é grave, ele já começa aqui logo no início a predominante da sua área de atuação e vai, por assim dizer. O contrabaixo é a mesma coisa, ele começa aqui logo no início e que eles são da tipologia grave. Então, é lógico que nós já deduzimos que ao executar essa peça em conjunto, causará uma mescla das bandas de frequência, uma mistura. Então, tudo isso aqui vai se juntar, porque lá na frente vai ter um alto-falante, ou dois, se for estéreo, mas eles vão se juntar. Então, aqui, por exemplo, vem aí, aqui, tá o violão,
que vai se juntar aqui junto com o vocal. Aqui na frente vai vir o bumbo e o contrabaixo. Então vai existir essa mescla aqui, ó. Então nós usamos o equalizador para quê? Para justamente dar uma vez um reforço aqui nessa frequência dominante do instrumento, acentuando muitas vezes ou atenuando para que obtenha uma melhor sonoridade. Então por isso eu vou voltar a DAW. Então a prática comum que nós utilizamos é colocarmos o equalizador de nossa preferência, como eu venho dizendo o tempo todo, em cada peça para obter essa melhor sonoridade, né? Vamos botar aqui, ou você usa por aqui, ou você usa o equalizador aqui da própria DAW, né? Vamos pegar aqui o órgão e vem aqui e utiliza aquele equalizador da própria DAW. E como nós fazemos isso? Normalmente, nós chegamos, né? Vou fechar aqui, naquela peça que nós estamos editando, acionamos o botão solo, e a partir daí começamos a reproduzir e vamos cortando, né? Eu vou fazer aqui nesse instrumento aqui, ó. Fiz aqui a grosso modo e é assim que nós procedemos peça a peça, né? Solamos e vamos ali vendo, né? Qual é a melhor sonoridade. Vou tocar de novo. Podemos acrescentar mais. Vê que aqui ele ficou mais encorpado. E peça a peça nós vamos fazendo dessa forma. Vamos chegando, solamos aquela peça que estamos trabalhando e vamos fazendo a edição, tanto, né, acentuando como atenuando as frequências não necessárias. E é justamente esse procedimento de irmos habilitando o botão solo para fazermos a equalização é que começa toda a problemática do tema de hoje. Então, se nós voltarmos lá no desenho, então, mais uma vez, relembrando aqui no desenho, uma mix é a execução das peças em conjunto que tem como resultado uma mistura, né, aqui, ó, da banda das frequências. A grosso modo falando, a música que nós ouvimos nada mais é do que uma mistura das bandas de frequências de várias peças, né? Esse resultado aqui que faz a música. E nós sabemos que quando trabalhamos com as frequências no Amix, sabemos que vai ter lá muitas peças no projeto e, como eu disse anteriormente também, cada peça vai possuir uma característica própria de atuar numa área da banda de frequência. O que, na verdade, a maioria dos instrumentos de um projeto terão sempre uma pequena parcela numa área da banda de frequência comum a todas as outras. Isso é comum, geralmente, né, na parte de 300 Hz até 500, 600, por aí, geralmente tem sempre uma parcela da maioria dos instrumentos. E como nós sabemos, quando você tem, por exemplo, dois instrumentos, como é o caso aqui do bumbo e do contrabaixo, o caso das guitarras e do vocal, aqui, ó, eles trabalham na mesma área de frequência, né, como é o caso do bumbo e o contrabaixo. E o que acontece como resultado aqui nessa saída? Vai somar, né, aqui, ó. Aqui está o bumbo. Como o contrabaixo trabalha ali também, ele vai fazer isso, ó. E nesse ponto aqui vai haver o quê? Uma soma das duas frequências. E, logicamente, que o instrumento, a peça ali que tiver em maior dinâmica, vai dominar a outra, mascarando. Ou seja, é por isso que muitas vezes você, quando está com o baixo e o bumbo, não consegue ouvir os dois, né? Você ouve um ou outro, só escuta o finalzinho, a vez do contrabaixo, mas não escuta o ataque do contrabaixo, porque o bumbo, ele simplesmente engole ali o contrabaixo. Então você vai ter que usar o equalizador para esculpir, mas a questão aqui não é essa. Nós estamos falando dessa mesclagem, desse mascaramento que acaba acontecendo por conta que dentro de uma mix haverão peças que trabalham na mesma área de atuação de frequência, que causa essa mesclagem e, como resultado, temos este mascaramento. Voltando aqui para a DAW e dando continuidade, como eu disse, nós equalizamos em solo para que nós possamos ouvir, né, aquela peça sozinha, ali, solitária, e fazer com que, com a equalização, ela soe super bem.
Mas nós não sabemos e acabamos de ver, ou estamos vendo aqui, que é uma mix, que aqui os instrumentos trabalham em conjunto, não é assim? Todos trabalham em conjunto, se somando, se mesclando, se misturando. Então, quando nós desabilitamos o botão solo, o que acontece muitas vezes dentro da mix? Ele estava soando muito bem, mas quando entra dentro do contexto, ele acaba engolindo um outro instrumento lá na frente que usa a mesma banda de frequência. E com isso, o que acaba acontecendo? Aí, por exemplo, eu tenho um string aqui que está trabalhando nessa mesma banda de frequência desse órgão. Aí sumiu aqui o string. Aí eu já vou pegar, vou voltar lá agora no string aqui e solo o string e tento melhorar mais um pouquinho, dar um pouquinho de gás, desabilito de novo, aí agora é o órgão que sumiu, aí eu volto no órgão agora e fico nessa briga e no final acaba, você às vezes nem sabe qual é a peça que está mascarando, que você tem que ficar procurando para saber qual é a peça que está mascarando, aí obriga você a esculpir. Aí que você vai falar, igual o baixo bumbo, eu vou ter que fazer a dominante um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo, para que as frequências não fiquem uma montando em cima da outra. E passa horas nesse desafio, nessa edição. Então a ideia de fazer a edição, compressão também, e as outras mais para frente, habilitando o botão solo, ela tem a sua razão de ser, sim. Quando você, por exemplo, está fazendo a limpeza, você só está tirando. Então, logicamente que você tem que deixar habilitado para você saber o quanto está tirando, se não está tirando parte do áudio. Então, o correto é o quê? É usar o botão solo? Sim. Você vem até aqui, bota o equalizador, faz aquela pré-equalização inicial, tira de solo e vai vendo dentro das outras peças se realmente há necessidade dessa adição aqui que houve. Se não pode ser um pouco menos. No áudio, o menos é sempre mais. Quando você está tirando, você está abrindo espaço com outro instrumento que está aqui, ó, dessa área de frequência. Quando eu cortei tudo para cá, o que eu estou cortando aqui? Estou abrindo espaço aqui, que aqui tem as ressonâncias que estão indo para frente, que não é necessário o instrumento. Então, abrir espaço dessas ressonâncias, tirando ela, para que o contrabaixo e o bumbo tenha liberdade de ficar aqui, trabalhando sozinho ali, na boa, sem essa ressonância desse instrumento que não tem necessidade de estar ali. Então você tem que se preocupar sim nesse ponto. A maior parte do tempo você vai ouvindo sem estar com o botão solo habilitado para saber como aquela peça está dentro do contexto. E como nós sabemos, a função da mixagem é justamente isso, fazer com que todas as peças se assentem dentro daquilo que o projeto pede. Você pode até fazer essa função solo de forma determinante quando você está trabalhando numa peça-chave, ou seja, num solo, né, que ele tem que sobressair na sua melhor sonoridade, ali o destaque entre os outros que vão servir de base, e aí sim, naquele ponto ali, você vai realmente solar para conseguir a melhor sonoridade. Que às vezes você, quando faz essa melhor sonoridade aqui desse órgão, no caso aqui, estando aqui com o botão habilitado, é bacana, mas quando ele entra no contexto, ele vai acabar mascarando e fica feio, torna a coisa abafada, torna a coisa sumida, as peças, outras execuções que existem daquela mesma banda de frequência. Então, a técnica bottom solo é justamente essa. Aqui foi essa explicação, foi uma dúvida de um dos nossos inscritos. Então, eu resumo todo esse blá 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 aqui, que você não esqueça que a sua obrigação é fazer com que as peças estejam encaixadas numa final mix para assim não ter aborrecimento durante a mixagem. E mais ainda na masterização, que chega lá você vai ter que descobrir, tá, mas caramba, o que eu vou fazer aqui? Ou muitas vezes tem que mandar voltar para a mixagem que não tem nem como resolver o problema lá na frente. Então uma dica de ouro é de essencialmente dar a cada instrumento ou vocal as partes mais importantes dentro do espectro da mix. Então você, igual aqui, peguei, tirei aquilo que não era necessário, dando ênfase aqui, essa parte e a parte aqui da claridade do órgão. E priorizando em solo as peças que realmente têm um papel de destaque. Olha, creio que desculpa eu ter feito a coisa tão devagarzinho, mas é que muitas pessoas às vezes ficam com dúvida, outros estão adiantados, outros estão atrasados. Então eu peço desculpa aos que estão adiantados,
mas para que não haja depois para mim mais trabalho de muitos e-mails fazendo perguntas. Então, por isso que eu fiz bem arrastado esse módulo. Olha, muito obrigado aqui, meu irmão e minha irmã, pela sua presença. Se for possível e se esse estudo acrescentou algo, deixe aí o seu like. Vou lhe aguardar aqui para o próximo módulo, querendo Deus.